Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Um feliz dia dos pais, aos pais da nossa igreja. Você é um exemplo para o seu filho, você é um exemplo para aqueles que estão dentro do seu lar. Então que Deus possa nos dar força como pais para nós sermos esse exemplo dentro da nossa casa, amém. Eu quero agradecer você pela sua presença, você que nos visita. E eu hoje preparei uma palavra para nós, e essa palavra falou muito comigo sobre legado. E eu quero compartilhar com você uma porção dessa palavra para nós pensarmos juntos. Você como pai, eu como pai, as esposas juntas também, para dentro do lar ajudar a nós como pais exercermos, né, essa função, que é um desafio. Ser pai é desafiador. É desafiador ser pai. E eu quero ler com os irmãos em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 4. Ramon, se você conseguir colocar na versão MBV, vê se tem, MBVP. Se não tiver, não tem problema. N, isso, NBV, não é M não, N, isso aí, dá certo. Obrigado, Ramon. Vamos ler então juntos, olha só. Quando Davi sentiu que a sua morte se aproximava, ele deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: eu vou para onde devem ir algum dia todos os homens que estão na terra. Espero que você seja um sucessor forte e merecedor de toda a confiança. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga todos os caminhos que ele manda seguir. Guarde todos os mandamentos divinos escritos na lei de Moisés, de modo que você seja bem-sucedido em tudo quanto fizer e por onde quer que você for. Se fizer isto, o Senhor vai cumprir a promessa que me fez. Se os teus descendentes andarem corretamente e forem fiéis a mim de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um descendente no trono de Israel. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que a tua preciosa palavra possa nos direcionar nessa noite. Que o Senhor possa dilatar o nosso coração para receber desse manjar dos céus para as nossas vidas. E que eu seja apenas um instrumento do Senhor nesta noite, para abençoar as vidas que aqui estão, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero dizer para você que Davi, no leito de morte, chama seu filho Salomão para ter uma conversa. Agora, quando eu olho para isso, eu penso, a morte é uma realidade inegociável. Ela chega, você não tem como negociar. Você não tem como negá-la. Ela vai chegar um dia. Ela vai chegar. Eu vou para onde deve ir. Olha o que Davi fala. Eu vou para onde deve ir algum dia todos os homens que estão na terra. Davi era ciente do seu destino. Davi era ciente. E quando esses dias chegar para nós, você já pensou em qual que é o legado que você vai deixar? Porque esse dia para nós, pais, para todos nós, qual é a mensagem que nós vamos estar deixando? Qual é esta mensagem? Porque muitos de nós tendemos a pensar apenas no agora. O que é o agora? É o conforto, é a escola, é o tênis da moda, é a última versão do iPhone, é o carro, é a casa.
é a viagem. E nós buscamos oferecer isso para os nossos filhos. Só que não há nada de errado, querido, em desfrutar das coisas boas da vida. Não tem nada de errado em querer deixar bens para os nossos filhos. Um legado de bens é algo extraordinário, se um pai consegue deixar. É algo extraordinário. É proveitoso. Contudo, nada, absolutamente nada, substitui valores eternos. É o que nós precisamos pensar. Olha o que Jesus diz em Mateus 6, 19 a 21. Agora você pode pôr na NVI, viu, Ramon? Agora para frente vai tudo de NVI. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E aí eu fico impactado, porque no céu, a moeda mais preciosa não é o ouro e nem a prata. No céu, a moeda mais preciosa não é ouro e nem prata. Por quê, pastor? Porque lá isso existe em abundância. Lá é abundante ouro e prata. O que realmente tem valor na eternidade são os princípios estabelecidos por Deus nesta vida. A única moeda, querido, que nós vamos levar conosco são as obras que fizemos, construídas sobre o fundamento de Cristo. A única coisa que nós levamos são as nossas obras. Olha o que Paulo nos lembra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15. Ele fala: se as nossas obras for de ouro, prata ou pedras preciosas, e que se resistirem ao fogo, nós seremos aprovados. Nós receberemos uma recompensa. Mas se for madeira, feno ou palha, elas irão ser queimadas. E nós vamos sofrer prejuízo. Nós vamos perder aquilo que nós fizemos. Embora sejamos salvos, vai haver um prejuízo. Então, cada um de nós é responsável por juntar o seu próprio tesouro. Você é responsável pelo seu próprio tesouro. Cada um. Fecha a porta para nós. Aí. Cada um é responsável. Agora, você sabia que no céu não há morte? No céu não há morte. E no céu não havendo morte, no céu também não existe herdeiro. Você já parou para pensar que no céu não tem herdeiro? O que você construir no céu é para você, para mais ninguém. É só seu. Você já parou para pensar nisso? Porque o que nós construímos aqui, nós deixamos para quem fica. O que nós construímos lá, não fica para ninguém, é nosso. É nosso, não tem herdeiro. Portanto, a única herança verdadeira e perene que nós podemos deixar para os nossos filhos são os princípios que os levarão a juntar tesouros nos céus. Se você quer deixar uma riqueza para o seu filho, você tem que deixar princípios para que ele possa juntar tesouros no céu. Lá ele vai ter uma riqueza verdadeira. Uma riqueza verdadeira. No céu, cada um terá o seu próprio tesouro. Cada vida será galardoada segundo as suas obras. E para nós construirmos um legado de princípios eternos, nós como pais temos a responsabilidade inegociável. Olha só, como pais nós precisamos ter essa responsabilidade, e não adianta você querer dar ela para a igreja, não adianta você querer dar ela para o governo, não adianta você transferir ela para o professor, ela é inegociável de encaminhar os nossos filhos. É nosso dever, é nossa responsabilidade, não tem outra pessoa para fazer isso no nosso lugar.
Você pode ter o rio de dinheiro que for, você pode contratar os melhores profissionais da face da terra, você pode colocar seus filhos na melhor escola, mas Deus não vai cobrar desse profissional, vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você, vai cobrar de mim, em relação aos meus filhos. É a nossa responsabilidade instruí-los no caminho. A vida, por sinal, é desafiadora, e por natureza, ela tem o potencial de levar os homens para a sepultura eterna. É natural, todos vamos para a sepultura. Todos nascemos com um destino, que sem Deus, culmina na morte. No entanto, em Deus nós podemos encontrar redenção. Em Deus nós temos a salvação. Em Deus nós temos vida e propósito através de Jesus Cristo. Em Deus. Como pais, nós não podemos olhar apenas para aquilo que é momentâneo e terreno. Nós precisamos olhar para aquilo que é construído além desse plano natural. Nós precisamos olhar para aquilo que eu estou proporcionando para os meus filhos, para o meu filho, para a minha filha, no plano espiritual, eterno. Se você quer dar o melhor para o seu filho e para a sua filha, dê algo que não se corrompe, dê algo que a ferrugem, a traça não corrói, dê algo de valor, que não se perde, aquilo que é eterno. Você precisa dar o que é eterno. E por isso que, como pais que amam seus filhos, nós devemos buscar andar com Jesus, para que possamos aprender dele. E nós aprendemos de Jesus, nós vamos ensinar aos nossos filhos como alcançar o reino dos céus, como alcançar as recompensas. A Bíblia, ela é clara. Deus deixa uma instrução lá em Provérbios 22:6, que diz: instrua a criança segundo os caminhos em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Não se trata, querido, apenas de educar academicamente, na faculdade, mas de moldar o caráter. Moldar caráter. Nós estamos falando de algo mais profundo do que mero conhecimento acadêmico. Nós estamos falando de caráter, de guiar no caminho da vida. Olha o que Efésios, capítulo 6, verso 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos na disciplina e instrução do Senhor. E às vezes a gente pensa que irritar os filhos é deixá-los fazer o que eles querem para que eles não fiquem irritados. E é o contrário. Você irritar o seu filho é você realmente não estabelecer limite e deixar fazer tudo do jeito que ele quer. Porque ele vai se irritar facilmente com tudo, porque sempre pode fazer tudo na sua presença. Por isso é importante, queridos, nós lembrarmos, todo filho tem um pai, não é verdade? Todo filho tem um pai, que seja presente ou ausente, participante ou não da rotina. Todo filho tem um pai que participa ou não da rotina, todos. Mas para Deus, ele estando presente ou ausente, participando ou não da vida do filho, para Deus, isso não anula o dever, a responsabilidade de um pai. Diante de Deus não anula. Pelo contrário, o pai negligente será cobrado por abandonar o que Deus lhe deu por herança. Deus vai cobrar de nós o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deixou como herança. E mesmo que o casamento possa não ter dado certo, isso não pode ser justificativa para você não educar e conduzir o seu filho até a fase adulta. E além, no caminho do Senhor. Não justifica. Diante de Deus não se justifica. E aí eu quero pensar com você alguns pilares da paternidade. Pilares segundo a palavra de Deus. Com base na palavra, eu quero pensar junto com você sobre como ser um pai que edifica um legado inegociável. Nós vamos buscar hoje aqui,
Como eu posso ter um legado inegociável? E a primeira coisa que eu aprendo com a palavra é que eu preciso ensinar, que eu preciso educar na palavra. O meu filho, a minha filha, precisa ser educado. E o que significa isso, pastor? Educar na palavra é muito mais do que enviar na escola dominical. Porque às vezes tem pais que pensam assim, então vou levar meu filho para a igreja, vou colocar ele na escola dominical, vou levar ele para a salinha, para o ministério infantil, e lá os professores resolvem a vida deles. E eu estou educando. Não. Sabe o que é ensinar a palavra? É viver a palavra dentro de casa. Em cada interação. Em cada decisão. É tornar a Bíblia viva e relevante no cotidiano dos filhos. É semear a verdade bíblica em seus corações e mentes desde o primeiro momento que você puder. Eu tenho um exemplo, eu vou ilustrar para você. Imagine que o seu filho lhe pergunte sobre uma injustiça que viu. Ele viu uma injustiça. Em vez de apenas dar uma resposta moral, é certo ou errado, você o leva a passagens com ensinamentos de Jesus sobre o amor ao próximo. Ou a justiça de Deus. Olha o que Deuteronômio 6, versículo 6 ao 7 diz. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa e quando estiver andando na estrada, quando se deitar e quando se levantar. A educação na palavra é um estilo de vida. Não é um evento semanal de vir ao culto. Educar na palavra não é um evento de vir ao culto. E aí, eu pergunto para você, como tem sido, dentro da sua casa, com seu filho, essa educação? Porque é algo que nós precisamos ter como prática dentro dos nossos lares. O dia a dia. O dia a dia. Pastor, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não conheço nada. Nós estamos aqui. Nós somos uma igreja bíblica. Nós temos cursos. Nos procure. Nós estamos aqui para te ensinar, para te aconselhar, para encaminhar. Então, como igreja, às vezes as igrejas de hoje têm um outro formato, mas nós temos discipulado, vai começar agora em agosto, na segunda quinzena da escola bíblica, vai começar o curso de teologia. Então, não tem desculpa, matricule-se, venha aprender da palavra para você passar para o seu filho, para a sua filha. Porque se você ficar no seu básico, o que você vai ensinar? O que você já sabe está bom o suficiente? Ou você precisa se aprofundar? A segunda coisa, que é pilar para que nós possamos ensinar os nossos filhos, que é dever, que é responsabilidade de um legado inegociável. A primeira é educar na palavra. A segunda é apontar o destino. Apontar para o destino. E o que é que significa apontar para o destino? As crianças e os jovens, eles precisam de uma bússola. Eles não têm noção. Pela idade, eles não têm noção. Eles precisam de uma bússola. E nós, pais, somos chamados a apontar a direção correta. O destino final, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Porque o que tem valor é isso. Não é formar em medicina, não é em ser um advogado de sucesso. O que adianta você ser um advogado de sucesso, ganhar rios de dinheiro e passar a eternidade no inferno? Você pode ser um advogado de sucesso? Pode, mas tendo a garantia do céu. Tendo a garantia do céu.
E às vezes nós, como os pais, queremos ter as melhores carreiras para os nossos filhos e esquecemos que carreiras terminam no túmulo de cemitério. Carreiras terminam em um túmulo de cemitério, mas a eternidade não. A vida com Cristo não. Não é apenas sobre ter sucesso na carreira ou na vida, mas é sobre onde passaremos a eternidade e qual propósito temos nessa vida à luz dela. À luz dela. Esses dias, Carol está aqui não? Está lá, graças a Deus está lá. Posso falar. Carol chegou para mim e falou: pai, eu tinha o sonho, que ela está no 2º ano. Na verdade, ela falou: eu tinha o sonho de ser juíza, de ter essa profissão, e eu almejava isso. Só que ela pensou com ela mesma, falou assim: eu vi que é muito puxado o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu não vou poder ter um relacionamento, eu sei que eu vou ter que dedicar muito aos estudos, eu sei que eu posso fazer, mas não é isso que eu quero. Eu quero ter uma família. Eu quero ter filhos e cuidar deles, ter tempo para eles. Por melhor que eu almeje essa carreira, ela não preenche em mim o que eu busco. E aí eu perguntei para ela: então o que é que você quer? Eu quero algo mais tranquilo, para que eu possa ter uma família. E aí eu perguntei para ela: você já pensou em psicologia? Ela falou assim: já. E eu tô avaliando essa possibilidade. Eu falei: então tá bom. Por que eu concordo com ela? Porque o foco não deve ser a carreira. O foco nosso deve ser aquilo que Deus nos confia, propósitos eternos. A nossa carreira, a nossa vida aqui, quem sustenta é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Quem dá para nós o pão de cada dia é Deus. Sucesso para o mundo termina no cemitério. Cadê aí o Elvis? Né? Fala que o Elvis não morreu. Tem muita gente que fala, né? Cadê o Michael Jackson? Cadê? Né? Grandes homens terminaram aonde? E o que ficou com o legado deles? Qual legado eles deixaram? É isso que nós precisamos imaginar. O que eu quero deixar de legado? E para a glória de Deus eu encontrei isso dentro da Caroline Vitória. Dela pensar naquilo que Deus vai confiar para ela, que é eterno. Os filhos, o esposo. Cuidar do lar. Ser uma mãe. Ela tem muito mais prioridade em ser uma mãe do que ter uma carreira. Então, e hoje se inverteu. Mas isso é papel de Satanás. Satanás inverte essas coisas. Porque eu preciso ter dinheiro para me fazer missão. Eu preciso ter recurso para me ajudar a obra de Deus. Querido, Deus é dono do ouro da prata. Ele não precisa do seu dinheiro para fazer a obra dele, não. Ele envia recursos da onde você mesmo menos imagina. Ele manda recurso. E eu não estou falando isso para você deixar de ser dizimista. Não. Isso também não abre brecha para você não ser fiel naquilo que Deus nos manda ser fiel. Mas eu quero falar para você que você não precisa de muito para viver e para poder querer abençoar a obra, que Deus tem os seus. Se for para você ter riqueza, Deus vai dar para você abençoar. Ele conhece seu coração. Fora disso, Ele dá um jeito de enviar recursos e fazer com que a obra dele caminhe. O que Ele quer de você é que você cumpra o seu propósito. O seu propósito. Como pai, como mãe. A terceira coisa, que é pilar para um legado inegociável. A primeira é educar na palavra. A segunda, apontar para o destino. A terceira, prepará-lo para as batalhas. Nós precisamos preparar os nossos filhos para as batalhas. Quem pensa em preparar seu filho para a guerra?
Nós não queremos que eles vão para a guerra. Nós não queremos que eles se alistem. Não, nós queremos protegê-los. Nós queremos blindá-los. Nós queremos sufocá-los. Nós queremos colocá-los dentro de uma caixa e trancá-los. Mas nós devemos prepará-los para a guerra. O nosso dever é prepará-los para a batalha. É para serem fortes. Fortes. Homens e mulheres fortes. Esse é o nosso papel. A vida, ela é uma jornada cheia de desafios, decepções, tentações e lutas espirituais. A vida é assim. O pai cristão não pode o quê? Blindar o filho da realidade, mas deve prepará-lo com as ferramentas e a armadura necessária para enfrentar e vencer essas batalhas. Isso inclui ensiná-lo a lidar com as frustrações, a ter resiliência, a confiar em Deus e a usar a armadura espiritual. Como que faz isso, pastor? Desde criança. Se você der tudo o que o seu filho quer, você vai ensiná-lo que ele não pode, que ele pode ter tudo que ele quer, e quando ele levar um não na vida adulta, ele entra numa depressão, ele entra numa tristeza profunda, ele não aceita aquilo, ele se torna violento e várias outras coisas. Então, mas se desde pequeno, aquilo que pode, pode, o que não pode, não pode, pronto e acabou, deixa chorar, não tem problema a criança chorar, nunca ninguém morreu de choro, mas deixa chorar, passa a frustração, ela tem que aprender que não é do jeito dela. Que dentro da igreja tem que ficar sentado enquanto está tendo a palavra, que dentro da igreja, enquanto o povo está louvando, tem que ficar comportado. Ah, mas não para, querido, eu lembro dos meus meninos, eu pegava eles, lá na igreja católica, Flávio dentro do carrinho, Flávio chorava, e aí eu pegava o Flávio, ia lá para fora, conversava com ele, Flávio, chora não, nós estamos na igreja, vamos voltar lá para dentro, você não vai chorar e tal. E aí eu voltava lá para dentro, ficava lá quietinho, passava um pouco, começava a espernear. Aí eu levava o Flávio lá para fora, conversava com ele. Foi mais ou menos quase um mês desse jeito, e o menino ficou bom, aprendeu que não adianta chorar. Aprendeu. A gente tem que ter o quê? Resiliência. Resiliência. Se você não for resiliente, agora, é claro, às vezes nós temos o quê? Ah, não, é cansativo demais isso. Mas quem falou que é fácil ter filho, querido? Quem falou que é fácil? Fácil é você ter um bebê reborn. Fácil é ter um bebê reborn. Mas ter uma pessoa de verdade para criar, não é fácil. Você se acha fácil? Olha para nós, olha para mim. Eu não sou fácil, então eu dei muito trabalho. Minha mãe fala que eu chorava da birra, assim, que eles não conseguiam, fazia minha vontade, porque eu era pirracento, e sempre fazia minha vontade. E eu fui menino criado com a avó. Então fui muito mal acostumado em muitas coisas. Muito mal acostumado. Nossa, Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia. Agora, imagina, seu filho enfrenta um bullying na escola. Ou talvez ele enfrente uma grande derrota em um esporte. Em vez de intervir imediatamente, ou minimizar a dor dele, você primeiro escuta, valida os sentimentos e ensina a se fortalecer no Senhor. Lembra da armadura de Deus, revestir de toda a armadura, ora incessantemente, ensina ele a lutar com aquele sentimento diante de Deus, dá para ele ferramentas bíblicas, que ele vai vencer, porque essa batalha que ele está enfrentando junto com você, um dia ele pode estar enfrentando sem você, porque nós iremos partir, e depois que partirmos, quem irá cuidar deles? Então nós temos que prepará-los, porque quando partirmos, eles vão dar conta de se virar sozinhos. Eu acho bom quando o Victor fala para Carol assim: Carol, você não tem quina. Ou seja, quem não tem quina, se vira. Né? Não é quadrado. Você não tem quina.
resolve esse problema. Eu estou aqui, mas você não tem quina. Então, e às vezes a pessoa fica o quê? Sem reação. E aí precisa de uma palavra dessa. Ó, eu estou aqui, você não tem quina, começa a fazer o que tem que ser feito. Vai dar certo. Qualquer coisa eu estou aqui. Então, queridos, ensinar a sermos guerreiros é um papel do pai. Então, 3 pilares: educar na palavra, apontar para o destino e preparar para as batalhas. Isso é um legado inegociável que você tem que ter com seus filhos. E o quarto, você precisa ensinar o perdão. Ensinar o perdão. Esse mundo, ele é marcado por mágoas, por ressentimentos, por divisões. A capacidade de perdoar e pedir perdão é uma das maiores lições que um pai pode transmitir. E isso começa dentro de casa. Há muito tempo atrás eu aprendi isso, lendo vários livros do Augusto Cury. E algo me marcou. Isso no ano 2000, 2002, que eu lia muito Augusto Cury. E aí me marcou que a pessoa mais forte, mais corajosa, não é aquela que retém o perdão, mas é aquela que dá. É aquela que dá o perdão. Porque tem que ter muito mais coragem, muito mais peito, para ir dar o perdão, ou para pedir perdão, do que reter. E isso dentro de casa. Você errar com os seus filhos, e você ir diante deles, falar assim, ó, papai errou, eu fui grosso nessa hora, eu falei o que eu não devia, me perdoa. Me perdoa. Aí você está ensinando para ele. E aí eles não vão ter dificuldade em dar perdão. Eles não vão ter dificuldade em perdoar. Porque eles estão vendo dentro de casa o exemplo. O maior exemplo é dentro de casa. Talvez eu nunca vi meu pai pedir perdão. Talvez você também não. E o detalhe está, se nós nunca vimos, nós não aprendemos. Nós só sabemos que deve ser feito. Mas nós não vivenciamos aquilo. E sem vivenciar, nós não tivemos a experiência. E a falta de experiência acaba gerando em nós uma barreira para não fazer. Mas se você hoje sabe o que é a verdade e faz dentro de casa, você vai estar dando para o seu filho uma ferramenta extraordinária de cura da alma. Cura da alma. Se nós passamos por depressão, por pânico, por ansiedade, por tristezas, por conta da falta de perdão, não permita que o seu filho passe por isso. Ensine-o a perdoar. E ele vai ter uma vida muito mais resolvida em Deus. Muito mais resolvida. É melhor você já ir perdoando, libera perdão. Então, assim, ó, o que isso significa? Modelar o perdão em casa, entre pais com os filhos, e ensinar os filhos a perdoar aqueles que os ofendem, segundo o exemplo de Cristo. Por exemplo, houve um desentendimento familiar, e o seu filho brigou com um amigo. Em vez de ignorar ou alimentar o conflito, você senta com ele, explica a importância de soltar a mágoa e o ensinar a perdoar como Deus nos perdoa. Colossenses diz assim, 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O perdão não é apenas um ato, é uma atitude de coração que liberta. O perdão liberta. Então nós temos agora 4 pilares de um legado que um pai pode deixar para o seu filho. De um legado inegociável. Qual que é o primeiro pilar? Educar na palavra. O segundo pilar, apontar para o destino. O terceiro pilar, preparar para as batalhas. E o quarto pilar, ensinar a perdoar. E vamos agora caminhando para o último pilar, quinto e último pilar, que é
ser exemplo em tudo. Ser exemplo em tudo. O que significa, pastor, ser exemplo em tudo? Querido, as palavras podem até convencer, mas o nosso exemplo arrasta, leva junto, faz acontecer. Não seja um cristão de fala, mas de prática. A própria Bíblia nos ensina a ser um cristão que pratica, ao invés de apenas falar. Muitos falam assim, ó, eu sei o que é certo, então faz o que eu estou falando, mesmo que eu não pratique o que eu estou falando. Está errado. As pessoas só vão praticar o que você está falando se você também praticar. Porque se você não praticar, você não está sendo exemplo. Os filhos observam seus pais mais do que ouvem as suas palavras. Ser exemplo de tudo é viver a fé de forma autêntica, com integridade, com amor, fé, pureza, em todas as áreas da vida. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo a primeira Bíblia que os nossos filhos estão lendo. As nossas atitudes devem ser a primeira Bíblia que os nossos filhos estão lendo. Você quer que seu filho seja honesto? Seja honesto. Você quer que o seu filho seja um homem de palavra? Cumpra tudo o que fala. Se você prometeu, se você votou, cumpra. Porque aquele que vota e não cumpre o voto, traz maldição para si. O diabo pega essa brecha e age na sua vida. Se você quer que o seu filho não minta, então não mente. Porque se eu minto para ele, ele vai mentir. Se eu sou desonesto, se eu compro e não pago, ele também vai comprar e não pagar. É maldição que está sendo instalada. Eu preciso quebrar isso. Eu preciso parar com isso. E como que para? Você parando, paralisa a ação também do maligno na vida do seu filho. Nós precisamos entender que são pequenas coisas que nós deixamos de fazer, o que nós fazemos, que vão gerar, no final da jornada da vida, um distanciamento ou uma aproximação diante do reino de Deus. Porque nós estamos falando aqui de legado inegociável. Nós estamos falando aqui daquilo que é eterno, daquilo que tem valor eterno, e não daquilo que é temporal, não daquilo que vai ser passageiro, daquilo que vai terminar nessa vida, mas eterno. E eu quero concluir com um grande exemplo do Pai Celestial. Olha só, o maior modelo de paternidade é o nosso próprio Deus. Esse é o nosso maior modelo. Deus é o verdadeiro exemplo de pai. Ele esteve presente em cada etapa da vida de Jesus. Seu filho unigênito. Desde o nascimento, ministério, até a sua morte. E triunfantemente o ressuscitou. Deus o ressuscitou, para que ele não ficasse na sepultura. O Pai esteve com Jesus em cada etapa da vida. Mas mesmo em cada etapa da vida, o Pai não interviu de forma a paralisar o propósito. Mas ele esteve ali, fortalecendo. Mesmo quando Jesus suou sangue, o Pai estava ali. O único momento que o Pai teve que virar as costas para o Filho foi quando ele recebeu todo o pecado do homem. Porque aí não tinha como ele ser pai naquele momento, porque ele era Deus. E Deus não aceita o pecado. E aí ele teve que moer o filho, para pagar. O filho receber a ira que era destinada a nós. Para que nós, como filhos adotados agora, pudéssemos ter vida. Em Cristo, nós somos agora adotados como filhos de Deus, porque o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e recebeu a punição que era para nós sobre ele. E esse relacionamento entre pai e filho
é a essência do amor divino. Como nos diz lá em João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Jesus nos revelou a profundidade dessa união, em João 10,30, que diz: eu e o Pai somos um. Se você conhece o Pai, você conhece o Filho. Se você conhece o Filho, você conhece o Pai. Por isso que eu sou, muitas das vezes, o seu filho é a imagem do Pai. Por exemplo, às vezes o menino chega e passa uma vergonha na gente. Fala assim, ó. Fala um palavrão. Aí você olha para o menino: meu filho, uai, lá em casa não tem isso não. Você nunca falou isso lá em casa? Talvez falou alguma vez e ele guardou. Ou talvez ele ouviu na escola e falou em casa e você nunca disse para ele que não podia falar. E aí ele pega e diante de alguém te passa uma maior vergonha. Mas querido, a culpa é sua dele falar. Não tem como tirar a responsabilidade do pai da fala das crianças. Porque ou eu fui negligente e não observei que ele estava falando, porque tudo bem que em casa nós não falamos, mas eu fui negligente, então, como pai, não observei. Então, querendo ou não, a culpa é minha, como pai. E isso, pai e filho deve ser um. Nós precisamos ser um com os nossos filhos, ter a mesma identidade, passar os mesmos valores. A unidade de propósito, amor e essência entre o pai e o filho é o nosso padrão supremo para a paternidade. É esse relacionamento perfeito que nós encontramos a inspiração para educar, para apontar, para preparar, para ensinar e para exemplificar. É a Bíblia. É como Deus e Jesus foram um. Então, querido, o seu maior legado não são os seus bens, mas os valores para alcançar a vida eterna. O maior legado que você pode deixar para o seu filho não são os seus bens, não são a herança, mas é levá-lo a poder ter acesso a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, para que ele encontre os céus. Para que ele encontre os céus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Para encerrar, eu quero convidar você a refletir profundamente sobre algumas questões. Eu quero que você leve essas questões para o seu coração, para que você possa orar no seu dia a dia. A primeira questão que eu quero que você pense é: como tenho levado meus filhos a Cristo? Como pai, como mãe, como você tem levado os seus filhos até Cristo? Eu tenho sido um facilitador ou um obstáculo no caminho dele até Jesus? É preciso refletir. É preciso refletir. O meu exemplo faz com que eles vão a Cristo? Meu estilo de vida faz com que eles vão a Cristo? A segunda coisa que eu quero que você pense: quem tem sido meu exemplo de cristão? Ou melhor, qual tem sido o meu exemplo de cristão? A minha vida, ela reflete os princípios que prego? Estou falando de mim. Ou há uma desconexão entre o meu discurso e a minha prática? Porque esses dias eu ouvi um pastor falando da nossa convenção, que nem sempre você vive o que prega, mas precisa pregar a palavra. E eu, particularmente, não consigo pregar se eu não vivo. Eu preciso viver para pregar. Eu preciso viver. A última coisa que eu quero que você pense: eu creio nos céus? Porque assim, ó, se eu não creio nos céus, eu acho que você está no lugar errado.
Por quê, pastor? Porque crer nos céus é algo que vai ser um divisor de água nas suas atitudes, ao ponto de quebrar o seu orgulho para caminhar em humildade ao lado de Jesus. Porque quem não crê no céu, rejeita Jesus. Quem verdadeiramente não acredita numa vida eterna, ou no inferno, ele rejeita Jesus. Ele não se entrega a Jesus, ele prefere o seu orgulho, ao invés de quebrar esse orgulho e caminhar ao lado de Jesus. E aí eu fico olhando que a minha prioridade é o tesouro terreno, ao invés do tesouro celeste. Então eu creio nos céus, ao ponto de quebrar o meu orgulho para caminhar em humildade ao lado de Jesus, entregando a minha vida para Jesus, entregando a minha vida ao corpo de Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, celebrando com os irmãos, tomando ceia com os irmãos, sendo um com o Pai, assim como Jesus é. Ou eu prefiro ser apenas um frequentador de eventos? Preciso pensar isso. Eu preciso avaliar isso na minha vida. Você pode ficar de pé? Que Deus nos capacite a ser pais que, como Davi, deixam um legado de fidelidade a Deus. E como que o Pai Celestial, nós guiemos os nossos filhos para a plenitude da vida em Cristo. Nós precisamos liberar os nossos filhos para se terem um encontro com Jesus. E eu só consigo levar o meu filho até onde eu fui. Se eu não cheguei a Jesus, eu não posso levar ninguém até Ele. Para que as pessoas cheguem até Jesus, eu tenho que ter ido lá. Uma experiência genuína com Jesus é uma experiência transformadora, a ponto de mudar a rota, mudar a minha rota. Então é tempo, hoje, nesse culto do Dia dos Pais, não é um puxão de orelha para os pais, é um legado de amor. Porque eu amo vocês da mesma forma que eu amo os meus filhos, e eu quero o melhor para cada um de nós. E o melhor não é nessa terra, o melhor ainda está por vir. O melhor, ele é eterno. Não é aqui agora. Aqui agora acaba. Eu já estou com 48 anos. Parece que foi ontem que eu nasci. Quase me lembro. Eu só me lembro de 4 anos para frente. Para trás de 4 anos eu acho que eu não existia. Não lembro. Então nós precisamos entregar. É muito rápido. É muito rápido. Olha o tamanho desse menino. Olha o tamanho dessa moça. Eu cheguei aqui e a Ana Júlia tinha 14 anos. A Ana Júlia está com 20. Passa rápido. Muito rápido. Então, queridos, essa vida ela é passageira. Tem coisas que têm valores eternos, que não tem preço. Lute por elas. Lute por aquilo que tem valor eterno. Amém? Vamos orar?